pessoal, estamos começando mais um episódio do Pode Parla, aqui na companhia dos meus amigos Arthur, Gustavo, e hoje nós temos um convidado muito especial, né, o Coronel Lourenço, que vai estar aqui conosco falando um pouco da trajetória dele, contando sobre a vida pública na segurança, né, e contando também um pouco da vida particular, né, e é um prazer estar aqui com vocês, meninos. Estamos começando o nosso primeiro podcast de 2026, né? E me contem aí como é que foi as férias de vocês, como é que vocês estão. Foi muito produtiva, né, Gustavo? Trabalhando também, eu dei uma viajada. Deu com para a descansar família, um pouquinho, descansou deu um para pouco. dar uma volta, descansar com a família. Muito feliz de estar aqui de volta com vocês, meus amigos. Seja muito bem-vindo, meu amigo Coronel Lourenço. Fique à vontade hoje. Sei que vai ser um podcast cheio de perguntas interessantes. E esse cara aqui, ó, tem um currículo muito top. Tenso. Esse é fera, viu? De professor a bombeiro militar, já foi... É bacana, vamos descobrir agora, Bora. né? Tem bastante coisa aí que o Coronel tem pra compartilhar com a gente. Aquelas coisas mais off também, família, como que foi ingressar na PM, fazer essa transição do Corpo de Bombeiros. Se apresente, Coronel. Então, primeiramente agradecer, né, também aos Feliz Ano Novo para todos e falar da minha satisfação em estar aqui com todos vocês, Samantha, Arthur, Gustavo e a todos os telespectadores aí do Pode Parla. Eu nasci no Pernambuco, me criei em Pimenta Bueno e estou em Porto Velho desde 2003, né? Ingressei no Corpo de Bombeiros em 2006 e em 2009 eu tive a grata satisfação de ingressar no curso de formação de oficiais da PM, o primeiro formado aqui no estado, né, aquele em convênio com a Unir. E após a conclusão fui servir no 5º Batalhão, onde eu fui subcomandante de companhia, comandei o pelotão destacado lá em Candeias. Logo em seguida, depois de 2 anos comandando lá, eu fui servir no Batalhão Ambiental, onde fiquei mais quase 3 anos. Depois fui subcomandante do 1º Batalhão, né, nosso batalhão originário, né, que deu origem para todos os demais. E depois do 1º fui para o Ministério Público para ser assessor militar lá, ainda capitão. Quando eu retornei para a corporação, eu fui comandante do 5º Batalhão, né, o nosso guardião da Zona Leste. Belmonte? Batalhão Belmonte. Fui comandante do Batalhão de Trânsito. Foi quando eu fui servir na Assembleia Legislativa, de novo, na função de assessor militar, né? Então, ano passado, retornei para a corporação e hoje eu exerço a função de diretor de apoio logístico da corporação. Legal. O senhor falou que comandou diversos batalhões no Belmonte, entre os outros que você também teve a oportunidade de comandar. Qual os maiores desafios para poder comandar as tropas daquele tempo para hoje? Os maiores desafios, com certeza, são a gente poder, né, fazer a gestão do material, né, que graças a Deus, ao longo dos anos, já melhorou muito, né? E a nossa tropa é muito bem disciplinada, muito bem treinada, né, e gosta do que faz e realmente presta um excelente serviço à comunidade. Então, assim, a Zona Leste em si, né, tem várias peculiaridades pelo tamanho da área e por sua demografia, né, porque nós temos a maior densidade demográfica do estado, em torno ali de 300 mil pessoas, só na Zona Norte, Zona Leste, Candeias, Itapuã e Triunfo. Então, é um desafio realmente gigante, né? Mas com o apoio da tropa, a gente, graças a Deus, a minha passagem no 5º como comandante foi muito exitosa também. De todas essas passagens comandando os batalhões, tem alguma que marcou alguma coisa assim para sua vida, assim, um aprendizado que foi muito importante? Óbvio que em todos deve ter tido alguma coisa, mas um assim que você lembra com muito orgulho, alguma coisa que passou ali e ficou realmente marcado na sua vida? Bom, o 5º foi um grande laboratório em relação a você ter autonomia enquanto comandante, né? Porque aí você consegue desenvolver vários projetos. Enquanto eu fui comandante do 5º, eu consegui avançar em várias áreas, como
o avanço estrutural das nossas instalações, que eram bem precárias, né? Então, hoje houve uma grande captação de recursos, além de um investimento do Estado, né, através do nosso governador muito grande. Nós avançamos muito em relação à capacitação da tropa, tiveram vários cursos à época, desde armamento, munição e tiro, nivelamento de força tática, curso de força tática que nosso efetivo participou e vários outros treinamentos. Aumentou a capacitação, então, para a tropa. Isso. Também desenvolvemos vários projetos sociais. Tem o nosso Criança Feliz Belmont, que é um sucesso até hoje. Foi criado no meu período. Tem a Corrida do Batalhão também, que aproxima, leva a comunidade para dentro do quartel. Foi criado no meu período. A gente estendeu o patrulhamento escolar. Antigamente, quando eu assumi, funcionava em uma escola. Quando eu saí, já funcionava constantemente em 3 grandes escolas. Inclusive na maior escola do estado, que está na Zona Leste, que é a Escola Flora Calheiros, né? Uhum. Tivemos um projeto muito grande lá. Além de atender lá o município de Candeias do Jamari também. Então, Arthur, eu digo que não tem um ponto só, e sim a grandiosidade com que a gente conseguiu avançar nos quase 2 anos que eu estive lá à frente do 5º. Certo, legal. Coronel Lourenço, eu queria fazer uma pergunta. O senhor sempre foi falando dos projetos que iniciou, por onde foi passando. Você falou que passou pela assessoria militar do Ministério Público e também foi na Assembleia Legislativa, né? Isso. Na Assembleia Legislativa, o que o senhor fez lá? Também iniciou projetos, reestruturou lá, que também era meio parado, era um negócio assim meio devagar. Como é que foi? Isso. A segurança institucional, diferente dos outros órgãos, né? Tribunal de Justiça, que existe assessoria militar, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado e Assembleia Legislativa, lá a segurança institucional não caminhava dentro de todas as suas vertentes como deveria, né? Tanto a segurança da informação, a atividade de inteligência, a segurança patrimonial e a segurança pessoal. Tanto que, em 2019, nós tivemos um furto, na verdade, um roubo a um caixa eletrônico lá na Assembleia, que foi bastante traumática, principalmente para os servidores que estavam lá, né? Foram amarrados, Que não eram seguranças, né? Que não eram segurança, eram servidores já no final de carreira, a grande maioria já em final de carreira. Então... Que ficavam exercendo a função de ficava como vigilante, né? Porque pernoitavam dentro da Assembleia, assim como na escola, sem ter uma capacitação para tal, né? Então, a minha passagem na Assembleia, na assessoria da Assembleia, foi muito também produtiva, né? Principalmente pelo apoio que nós tivemos do nosso presidente. Então... o então deputado Marcelo Cruz, então presidente, foi o que deu todo o suporte e carta branca para a gente desenvolver o trabalho em todas as vertentes da segurança institucional. Então, nós conseguimos avançar também em todos os aspectos, né? Tanto na parte de materiais, né? Houve várias aquisições. Eu lembro que houve aquisições de coletes, né? Isso, coletes balísticos. Sinalizadores de carro também, né? Que eu já vi os o Giroflex, usando. né? Que o nosso Código de Trânsito brasileiro exige. Uhum. Adquirimos veículos, adquirimos bastante material lá, Gustavo. Então, assim, tivemos um avanço muito grande na capacitação também dos nossos efetivos, tanto na área de brigadista, quanto com a formação na segurança institucional, para melhor prestar a segurança dos nossos parlamentares, né? E também tivemos um avanço considerável na parte legislativa, né? Por exemplo, falei da atividade de inteligência. Não existia amparo sequer dentro da legislação e das normas internas da Assembleia para que essa atividade fosse exercida. De inteligência dentro da Assembleia Legislativa. Isso. Então, foi durante a presidência do deputado Marcelo Cruz que nós tivemos 3 resoluções aprovadas que criou toda a doutrina,
toda a parte voltada à atividade de inteligência dentro da Assembleia. De fato, uma reestruturação, então, na parte De novo, uma reestruturação. bacana. E vale ressaltar que aconteceu durante a sua passagem, mas que hoje, já com outro presidente na Assembleia, Se as manteve. coisas continuam da mesma forma, mantendo tudo que o coronel reestruturou funcionando lá. Porque eu lembro que lá na Assembleia não tinha esse controle. Não tinha detector de metal também, se eu não me engano, né? Na entrada, não tinha aquela recepção. Toda a parte de controle de acesso foi implementada durante o meu período lá, desde a cancela, das guaritas, Captação de dados também não tinha. um sistema de cadastramento, a submissão ao detector de metal também, né? Que são os portais, né? Tudo de forma bem acolhedora às pessoas aos usuários que utilizam a Assembleia, mas de forma que garanta a segurança institucional, a segurança de todos que lá estão, né? Sim. Além, né, temos vários outros exemplos, como a segurança patrimonial, né? A segurança armada também foi implementada durante o nosso período. Como eu bem disse, quem fazia as vezes de vigilante, à época, eram servidores da casa, antigos, sejam efetivos ou comissionados, né? Então não tinha uma capacitação, nem uma condição de realmente Preparo. exercer segurança. Sim. Então foi contratada uma empresa que permanece até hoje lá, e essa empresa, né, nós dividimos impostos, tanto diurnos quanto noturnos, que eles exercem a segurança armada, a segurança patrimonial 24 horas por dia, tanto dentro da Assembleia quanto lá na Escola do Legislativo também. Legal, Coronel. Bacana. Assim, você teve ali na Casa de Leis para fazer a questão da segurança, teve essa reestruturação, mas falando de política, direta ou indiretamente, você teve um contato ali mais com a política. O que você aprendeu sobre política nos bastidores? Bom, eu já tinha essa consciência política, né? Sou formado em Direito também, e lá a gente estuda bastante, né? Principalmente Direito Constitucional, e a gente sabe da importância. Inclusive professor de penal também, né? Isso. A minha área em si que eu segui foi Direito Penal e Processo Penal, né? Uhum. Me especializei e onde eu exerço, inclusive, a docência. Mas a parte política, eu trago desde o início lá da faculdade, onde nós estudávamos Teoria Geral do Estado, Ciências Políticas. Então, assim, a gente sabe da necessidade em exercer, não somente como eleitor, como cidadão, mas como gestor público, como formador de opinião, essa manifestação política. Porque é aquele negócio, se a gente não escolhe bem, né, tudo caminha para o mal. Então, assim, eu sempre procuro, né, visualizar aqueles bons candidatos, realmente que existe um compromisso, um perfil, né, e também conduzir aqueles, né, principalmente os familiares, os amigos, dentro das propostas que são apresentadas, a escolher bem, né, para que a gente tenha aí um estado cada vez mais forte, um país cada vez mais forte, assim, tanto como no município. Legal. Foi sobre a gestão do deputado Marcelo Cruz, quando ele estava na presidência, né? Quando você assumiu lá, fez essa reestruturação. Mas qual foi o momento que vocês se conheceram? Aonde que vocês tiveram algum avanço já na parte política, quando você estava... No 5º Batalhão. No 5º Batalhão no Belmonte. Teve alguma destinação de emenda parlamentar dele lá pro batalhão? Como é que foi? Pois eu conheci o deputado Marcelo Cruz enquanto comandante do 5º Batalhão, né? Que dentro da minha carreira foi o momento que eu mais precisei, né? Face à precariedade e a vontade em ver o batalhão avançar. Então, o deputado Marcelo Cruz foi aquele deputado que realmente apadrinhou o 5º Batalhão na minha época, né, durante o meu comando. Eu digo isso muito tranquilo porque os maiores investimentos foram deles, né? Para citar aqui, só uma emenda parlamentar que ele concedeu ao nosso batalhão, de R$350 mil, nós adquirimos, né, que era um anseio da tropa, né, para sua qualidade realmente, sua saúde, qualidade de vida e tal, ter um ambiente saudável para trabalhar, né? Então, dentro do que nós tínhamos à época, infelizmente a gente não oferecia essa qualidade como deveria. Então, com essa emenda de R$350 mil do deputado,
nós trocamos toda a mobília do 5º, na sua sede, Candeias, Itapuã e Triunfo. Desde a cadeira até o armário lá que o policial guardava seus pertences, a gente guardava nossos arquivos. Então foi tudo trocado, tudo zerado. E com isso a gente ainda conseguiu apoiar outros batalhões que também estavam precários, né, como exemplo Guajará-Mirim, a mobília antiga que nós tínhamos, tudo aquilo que ainda se reaproveitava, a gente ainda deu apoio para outros batalhões. Ajudou outras pessoas ainda de tabela ali, né? Exatamente. Então hoje você entra no 5º Batalhão, você tem uma mobília padronizada. As cadeiras são todas novas, as mesas, os armários, tudo zerado, né? Eu desconheço outro batalhão que tenha uma estrutura, principalmente de mobília, como ficou o 5º Batalhão. Né, tivemos outros avanços junto da participação do deputado Marcelo Cruz, como exemplo a reativação da base lá do Jardim Santana, que também foi conduzido durante o meu comando, né, está ativada e funcionando até hoje. Nós tivemos uma outra colaboração do deputado nos municípios, né, em Candeias, em Itapuã, onde a gente necessitava de avanços em relação à melhoria das instalações também. Então, foi através da assessoria do deputado também que o prefeito se colocou ao diálogo, né, nos recebeu e, graças a Deus, muitas coisas avançaram. Então, a partir daí, né, o deputado gostou da gestão que foi feita no 5º Batalhão, que realmente se destacou. Operacionalmente, o 5º na capital era o berço de todas as operações, praticamente, na minha época. Né? Inclusive, essas operações depois migraram para o comando regional. Então, diante dessa boa atuação do 5º no meu período, que surgiu o convite posteriormente para exercer a atividade lá como assessor na Assembleia. Legal. Como que funciona essa parte mais administrativa do processo para poder acontecer isso? O deputado ele destina emenda para vocês, ocorre um processo licitatório ou é uma coisa que tem um processo e um tempo hábil para poder ser entregue? Como que funciona isso? Por que eu pergunto isso? Porque hoje a gente fala muito de vontade política. Muitas das coisas não acontecem porque não tem vontade política. Então a gente consegue ver que lá teve uma reestruturação, não só pela emenda que o deputado destinou, mas também uma vontade sua como comandante e também da parte licitatória. Isso. É a famosa provocação. Existe a vontade de provocar que o poder público, que exista essa troca. Eu pergunto, Gustavo, porque eles são da parte de direito, né? Não é a minha área de atuação, então eu queria entender um pouco mais sobre essa parte, assim. Isso, Arthur. Toda aquisição, toda contratação que qualquer ente público for fazer é através da lei de licitações. Uhum. Tudo tem que ter uma concorrência pública, que todas as empresas se manifestem em igual condição, né? Então, existe um rito, um procedimento para que isso aconteça, né? E a primeira parte é realmente você correr atrás. Então, hoje a corporação avançou bastante nesse sentido. Há uma técnica para captação de recursos muito além, né? Eu estou falando de 2021, 2022, o período que eu estive à frente do 5º. Naquela época, a gente ainda estava caminhando em relação a essas captações de recursos, que hoje elas são muito mais constantes, né? Então, eu como comandante do 5º, e por ter conhecimento, né, pela minha formação, então eu corri bastante atrás, né? Tanto que eu também recebi emendas de outros deputados. Certo. Né? Então, assim, através daí que eu estive no gabinete do deputado Marcelo Cruz, né? Através do Vitor, que é o seu chefe de gabinete, através dos demais assessores, e a partir daí, né, iniciou as tratativas. Eles frequentavam bastante o 5º por conta da reativação da base do Jardim Santana, que também era um projeto e um compromisso do deputado, além do nosso governador, que também foi atuante para que isso acontecesse, e o do nosso comandante-geral também, à época. Então, assim, nós vamos lá, né, a partir da vontade política, que é o mais difícil de você conseguir,
que é esse compromisso do deputado em apoiar, em investir na segurança pública, é que a partir dali nós temos um órgão específico dentro da corporação, né, que à época era o nosso fundo de reaparelhamento, o FUNRESPON, né, e os policiais que trabalham nesse fundo, eles são especialistas em toda a parte de licitação, em toda a parte de compras, em toda a parte de contratação. Então, a partir do momento que o deputado falou, compra a ideia, vamos investir, aí a corporação estava capacitada para fazer com que o processo licitatório andasse, e foi muito rápido, graças a Deus, eu consegui captar o recurso e consegui executar, né? O deputado esteve no batalhão, participou da formatura de entrega, graças à competência que nós tivemos lá no setor de compras da polícia. Muito bom, é isso aí. Legal, bacana. Coronel Lourenço, hoje no setor que o senhor trabalha, como que funciona? Como é que foi essa volta para a corporação? Como é que tá hoje? Teve até uma troca de comando, eu acho que esses dias, né? Como é que tá por aí? Vamos saber um pouquinho da movimentação da Polícia Militar. Pois é, os bastidores. Depois do meu retorno, eu saí da atividade fim, né? Sempre trabalhei na atividade. Só uma pergunta antes, ainda tá dando aula ainda de direito? Ou... Não, o direito eu necessitei me afastar por conta das atividades profissionais mesmo, dentro da corporação. Mas ainda é um projeto que eu vou retomar por amor à docência. E gosta. Então, Gustavo, eu retornei para a corporação e fui caminhar em outra área, né, dentro da nossa atividade meio, que é a parte logística da corporação. Então, eu tenho me capacitado para poder atender realmente, né? Nós temos um efetivo muito técnico dentro da nossa diretoria de apoio administrativo e logístico, que é a minha diretoria, né? E graças a Deus nós temos alcançado aí também resultados consideráveis no ano de 2025 e com algumas metas aí para a gente também desenvolver e alcançar em 2026. Né? Troca de comando na corporação é uma constante, né? Assim como no Exército, na Força Aérea, na Marinha, em todas as polícias, no Corpo de Bombeiros. Então, assim, a gente não tem muito trauma em relação a essas mudanças, né? E o que já acontece normalmente. Acontece normalmente. É difícil eles passarem muito tempo, né, também ali sobre o comando. Não passa, Não né? passa muito tempo. Então, assim, o normal são 2 até 3 anos, né? Então, nosso antigo comandante-geral, que era o Coronel Braguinha, ele passou aí 3 anos na corporação, acho que um pouco mais. Fez um excelente trabalho. Fez muito bem, um excelente trabalho, realmente um trabalho que se destacou positivamente, né? Não só no Estado, mas em termos de Brasil mesmo. Brasil, exatamente. O Coronel Braguinha hoje palestra sobre o combate ao crime organizado. Sim. Em todo o país, né? E é referência. Inclusive, eu sigo ele, eu vi esses dias que ele postou que no Rio de Janeiro, numa via lá, numa via expressa, se eu não me engano, as facções escreveram um recado para ele, pincharam num viaduto gigante, assim, Coronel Braguinha de Rondônia e tal, caraca, vamos te pegar, algo assim, eu vi, ele postou no Instagram dele. O que essas ameaças não... No Rio de Janeiro, algo assim, tão distante, né, onde ele foi, o trabalho dele... Não causam nem medo pela eficiência do coronel, assim... Eu, vendo como cidadão de fora, eu acho que a Polícia Militar de Rondônia, ela passou a ser mais respeitada através da gestão dele. Teve um caso no início do ano passado também, com guerra de facções, onde ele esteve à frente e rapidamente foram contidas isso, bem energicamente, da forma que tem que ser. Ele estava de férias na época ainda, se eu não me engano, né? E de longe ele foi... Não, de longe ele na época quem assumiu foi o Coronel Glauber, que é atual comandante. Então, que construiu um comando junto com o Coronel Braguinha, um comando exitoso, né? Sim. E com certeza dará continuidade e o Estado de Rondônia continuará se destacando positivamente, né? Dentro da nossa corporação. O Coronel Glauber Souto é tão capacitado, sim, o Coronel Braguinha, né? Inclusive são do mesmo curso de formação. Que bacana. Lá no estado de São Paulo, né? Que é referência na formação de oficiais. E o resultado disso a gente tem visto aí no dia a dia, né? Onde nós vamos,
como a comunidade agradece, Sim. né, e está satisfeita com o serviço executado pela Polícia Militar. Demais. Então, as expectativas, Gustavo, finalizando a sua pergunta, são as melhores, Melhores. né? Porque a gente sabe que a corporação vai continuar desenvolvendo um bom serviço e crescendo, tanto operacionalmente como estruturalmente, né? Em termos de técnica, porque o Coronel Glauber também preza muito, né? Pela formação, pela capacitação, pelo nivelamento e pela atualização também. Sim, eu vi o trabalho dele de Então, perto também. é um trabalho constante e que a gente vai continuar vendo aí bons frutos disso. Sim. Que legal, bacana. Coronel, nós temos acompanhado um crescimento significativo no estado de Rondônia, né? No geral. E com o crescimento vem também desafios, Sim. que é normal. Qual é o maior desafio na atualidade da segurança pública no estado de Rondônia? Com todo o crescimento, com todas as mudanças. O que já se desenvolveu. Qual é hoje o maior desafio na segurança pública? Samantha, eu acredito que ainda é o controle das facções, tá? Porque você bem destacou, antigamente a facção era uma realidade dentro de Porto Velho. Uhum. E hoje você caminha pelo estado, você vai nos distritos mais longe, nos pequenos municípios, e nós vemos as facções lá, né? Então, Ganharam braços em todos em todos os locais. Em todos os locais. Então, assim, recrutando crianças, recrutando adolescentes, né? Então, já tem uma força muito negativa contra e realmente aliciando aquelas crianças, aqueles adolescentes para o crime, para as drogas, para o álcool, para tudo, né? Para a violência, para tudo que é nocivo à criança, ao adolescente e à sociedade. Então, assim, o desafio continua, o controle dessas facções, né? Rondônia caminhou muito nos últimos anos e a gente tem uma tropa especializada e uma tropa ciente desse desafio e as facções no estado de Rondônia têm tido grande prejuízo aí, ano a ano, tem se enfraquecido face à atuação que a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, os órgãos voltados à segurança pública têm dado essa atenção. Então, acredito que ainda essas facções. Não só em Certo. Rondônia, né? No Brasil, não só em O Brasil Rondônia. inteiro. assim, a segurança pública hoje, em questão tecnológica, ela está preparada para o futuro? De Rondônia, eu digo, Isso. em parte tecnológica. A gente vê que tem os totem já tem novas aquisições, mas eu digo assim para o futuro, alguma coisa drones, outras... Nós temos muitos drones também. Uhum. Então, assim, hoje a Polícia Militar de Rondônia ela é muito bem estruturada, né? Eu digo em relação a tudo. Nós fomos precursores também, Arthur, na tecnologia embarcada, né? Depois, Rondônia, salvo engano, foi o quarto ou quinto estado a implantar essa tecnologia embarcada. Hoje, o policial consegue fazer um registro de uma ocorrência no local da ocorrência, consegue lavrar um termo circunstanciado de ocorrência no local da ocorrência, e poucas polícias fazem isso no Brasil. Então, Rondônia começou desde 2019 a fazer isso. Então, assim, operacionalmente, isso traz um resultado muito positivo. Por quê? É o cidadão que não vai precisar ir para a central de polícia, ir para a delegacia, não vai precisar sequer sair do local, né? Isso reduz custo, isso reduz combustível, isso Movimenta reduz a economia, tempo, né? isso reduz um monte de coisa aí para a corporação. Sim. E também nos aperfeiçoamos, melhoramos em relação a viaturas, em relação a colete balístico, em relação a armamentos, né? Para você ter ideia, há anos atrás nós recebíamos armamentos doados de outros estados. E hoje o estado de Rondônia compra o melhor que nós temos no mundo, né? Então nós temos pistolas das melhores marcas, da melhor qualidade, CZ, Beretta, Glock. Então, assim, nós temos sim uma polícia muito bem estruturada,
tá? Tecnológica, como citei o exemplo da tecnologia embarcada também. Nós temos muitos drones dentro dos nossos batalhões. Hoje, convictamente, muito tranquilo, eu digo que todos os batalhões do estado têm drones hoje, Arthur. Todos. E são drones de última geração, não são aqueles drones obsoletos que não cumprem a missão, não. Muito pelo contrário. Tem batalhões especializados que tem mais de um. Batalhão de fronteira, batalhão ambiental, batalhão de choque. Então, assim, com muita tranquilidade, nós somos um estado bem equipado e sim com condições de combater a criminalidade à altura. Com fuzis, com espingardas, com pistolas, com coletes, com viaturas, né? Para você ter ideia, nós estamos recebendo, inclusive, viaturas semi-blindadas. Tá? Então, um marco aqui na história do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, a corporação vai passar a atuar também com viaturas semi-blindadas. Top demais, hein? Que investimento. Isso, a fala dele mostra e conclui a minha pergunta, né? Em relação ao crescimento do Estado. Acabamos de ver que a segurança pública, evoluiu, né, a Polícia Militar, muito. realmente está acompanhando esse crescimento de forma exemplar. Tanto que você mesmo citou o acontecido do ano passado, que foi resolvido muito rápido, né? Neutralizaram a situação Ligeiro. muito rápido. Foram assim, 2, 3 dias de terror na cidade, o pessoal amedrontado e do nada, pum, resolvido. Sim. Eu acho que a polícia mostrou a força dela naquele momento, né? De uma forma eficaz. Sim. Muito eficaz. Foi muito rápido. As pessoas ficaram com medo de acontecer algo pior e a polícia militar, nas coletivas de imprensa, tentava tranquilizar e tranquilizava mesmo. E eles neutralizaram aquilo ali de uma forma assim que pareceu fácil. A gente viu os vídeos, as coisas acontecendo e a gente ficava... Caraca, a polícia militar de Rondônia é outro nível agora. Exatamente. A gente Então fala mudou. que parece ser fácil, mas tem toda uma estratégia voltada por trás, Com certeza. treinamento de pessoas realmente altamente capacitadas para poder fazer uma operação daquele nível. A inteligência hoje da polícia Exatamente. militar, da segurança pública de Rondônia é muito grande. Como é que chama, coronel? Quando bota tipo, como se fosse uma UTI móvel, só que é um batalhão móvel, que tem um lá no Morar Melhor e tem um no Orgulho do Madeira. Ah, sim. É uma base móvel. Base móvel. Isso. Eu cheguei a olhar por dentro Muito tecnológica. muito tecnológica. Tem câmeras da cidade inteira, de todos os pontos de saída. E realmente ali eu vi que eu realmente tive uma surpresa ali. Algo que eu nunca tinha acompanhado de perto. Na época eu era assessor do vice-governador. E ele estava também atuando juntamente com o Coronel Glauber Souto, a comando também do Coronel Braguin e o governador. E a gente estava lá presente, eu caminhei do lado deles, então eu pude acompanhar um pouco de perto como que era a operação e os bastidores ali do que estava sendo feito e realizado. E realmente a Polícia Militar, ela é altamente capacitada para poder combater o crime organizado de Rondônia, do estado inteiro. E não é à toa que virou modelo também, né, para outros estados. Isso. E também passa pelo poder legislativo, né? Sim. Porque toda a parte... se não fosse os deputados, não só através das suas emendas parlamentares, para ajudar a polícia como um todo e a segurança pública como um todo. Investir na segurança. Também todas as pautas do governo voltadas à segurança, seja aumento de salário, que é um reconhecimento à tropa, né? Tanto a parte material, toda a parte de avanço na legislação. Então, por exemplo... Para o deputado Marcelo Cruz, enquanto presidente da Assembleia, todas as pautas voltadas à segurança, à polícia militar, ele tinha como prioridade. Então, eram pautas que não ficavam travadas, não ficavam na fila aguardando para serem votadas. Então, realmente, ele priorizava, votava e seguia, para poder ofertar, assim, à corporação e ao Estado uma segurança pública digna. E foi alcançado, graças a Deus. Você já pensou em entrar na política? Não. Não tem interesse nenhum? Não tem interesse nenhum. Bem que alguns amigos próximos, às vezes até a família, diz que existe uma tendência, né? É verdade. Uma afinidade, mas não. Tá? É da criação mesmo, né? Como eu disse, fui criado lá em Pimenta Bueno, uma cidade
pequena, né, e acolhedora e assim muito muito próximo um cidadão do outro, né? A gente interagia muito mais do que na correria de um grande centro, de uma capital. Então assim, eu já desde pequeno Cria a amizade gente fácil ali. já cresceu podendo tentando ajudar, tentando servir, tentando ali colaborar de alguma forma, Dar a mão né? pro Então, próximo. como eu disse, hoje a minha preocupação é escolher bem nossos representantes e, por que não, ajudar aqueles que a gente vê que tem um perfil e que vai trazer Resultado. um resultado bom para o nosso estado, para o nosso país, então para o nosso município também. Sim, perfeitamente. Então hoje eu procuro escolher bem, né, votar bem e também apoiar aqueles que realmente merecem. Quantos anos de polícia? Na Polícia Militar, eu estou desde o curso de formação de oficiais em 2009, né? E eu venho do curso de soldados em 2006. Então, hoje eu completo 20 anos de... Esse ano eu completo 20 anos de militar estadual, né? Rapaz, quase a minha idade, hein, meu amigo? Almeja chegar ao comando geral? Ser comandante? Bebê. Olha, nossa formação, né? A nossa formação, nosso curso de formação de oficiais, o meu foram 3 anos, a gente se prepara para exercer até o cargo de comandante geral. Então, por que não, né? Então, se for Legal. da vontade de Deus e acontecer, Está nós pronto. estaremos prontos e preparados para poder exercer a função. E eu ficaria feliz, a gente tá sendo bem representado. Com certeza. Com certeza. Coronel Coronel Lourenço, parabéns pelo seu inteligentíssimo. trabalho. Tem algum, além do comando geral, assim, tem algum cargo que almeja? Porque já passou pelo Ministério Público, Assembleia Já foi Legislativa, professor, hoje não está uma mais, casa mas militar da vida, assim, algo. Não, na verdade, Gustavo, quando a gente está lá aspirante, quando a gente está aluno no curso de formação, o nosso maior desejo é ser comandante de batalhão, não é nem ser comandante geral. Geral. Né? Então, assim, eu realizei o meu sonho comandando a minha primeira unidade que eu servi. Né? Que Quando bacana. eu terminei o curso de formação, eu escolhi servir no 5º. Né? Então, hoje eu digo que eu estou muito satisfeito porque eu tive a oportunidade, depois de ter servido como aspirante, como segundo tenente, como primeiro tenente, no 5º, eu retornar para ser o comandante, ainda Que major. bacana. E Deve ser deixou top. sua marca positivamente no Deixa. curso, né? Graças Eu cheguei a visitar o 5º Batalhão ainda na época e dava de ver, assim, desde a pintura das paredes lá já era diferente, né? Bem cuidado. Coronel, qual é a maior mentira que contam sobre a polícia? Eu pergunto assim porque tem pessoas de bem e tem pessoas que caracterizam o policial, a polícia militar de uma outra forma. Que ela não respeita, que ela agride, que ela faz isso, faz aquilo. Que às vezes pinta como vilão. Que de fato, na verdade, ela é a segurança pública, ela tá para nos proteger, né? Então, assim, qual é a maior mentira, na sua visão, como cidadão, que contam sobre a polícia militar? Vocês já falaram tudo, né? É trazer a polícia como distante, como inimiga, como aquela que tá ali para assustar, para trazer temor, né? Muito pelo contrário, a polícia ela deve sim estar o quanto mais próximo da comunidade, o melhor será, né? Então está para realmente ter essa proximidade. E também a polícia atua de forma a garantir todos os direitos fundamentais de todo cidadão, né? Sim. Então não é uma destruidora de direitos, né? Não está ali para restringir. Então, assim, claro, né? Se praticou um crime, vai ter os seus direitos restringidos. Sim. Como exemplo, a liberdade, né? Então, a polícia militar, ela tem que estar o quanto mais próxima possível e a comunidade tem que saber dessa responsabilidade de ajudar a polícia e também estar próxima da polícia. Sim. Né? Seja recebendo o policial na sua casa para tomar um copo d'água, sem medo, né? Quando a polícia passar, quando a polícia chegar ali naquele comércio para fazer a segurança. Tem muita gente que tem medo da polícia ainda. Bem como para também fazer as denúncias. Né? Então a gente vê, por exemplo, a gente chega em residências que houve furto de uma cama boxe, de uma cama daquela Super King. Engraçado que, olhando as câmeras da rua, vê que o cidadão que praticou aquele furto saiu com a cama nas costas.
E ninguém Meu falou Deus. isso. Que nem um vizinho não liga, nem o vizinho não vê. É muito complicado. Então, assim, é incrível. Tem uma negligência, né? querendo ou não, Como da o população. cidadão acha que não é problema dele. Uhum. Até quando acontece na sua casa. É, verdade. Porque aí se revolta porque o vizinho Não viu, não ou se falou. viu, não ligou. participou. É, exatamente. Então, a comunidade tem que saber desse papel, ligar no 190, não precisa nem se identificar, né, e também contribuir com a atuação da polícia, porque através dessa informação, com certeza, a polícia vai conseguir lograr êxito lá em realizar a prisão, em recuperar os bens materiais que foram ali subtraídos e tudo mais. Sim. Então, acho que eu respondi. O maior medo, a maior mentira que fala da polícia é que ela é aquela que restringe direitos e aquela que está longe, distante da comunidade. Tá bom? Legal. Essa pergunta do Arthur é importante porque eu vou trazer agora uma outra situação do Rio que foi recente, né? Que aconteceu toda aquela Operação, neutralização, aquela operação, e nós acompanhamos na internet muita gente demonizar a polícia porque matou o filho da fulana, porque é uma mãe que está sofrendo a perda do seu filho, mas Aquele fulano tava Aquele dentro da fulano- mata de fuzil, todo encapuzado. O coitadinho tava lá dentro. entendeu? Então existe muito isso. Eu fico puto As logo. pessoas, elas, principalmente os direitos humanos, né, que querem trazer eles como Gustavo, vítimas, né, querem trazer o bandido ali como vítima e, portanto, cria toda essa demonização da polícia, que Sim. muita gente se manifestou dizendo que a polícia estava errada, que não deveria ter feito aquilo. Muitos artistas. Não, né? eu dei risada assim pela forma como tu falou, mas de fato é uma criança, na hora que ela é abatida ali, ela é uma criança, mas na hora que ela tá com um fuzil na mão pra poder confrontar um PM, E o pior é que aí eles, ela não é uma eles criança, têm Instagram, eles comentam, e quando você entra... Eu vi muitos comentários. Quando você entra no perfil, são adolescentes com fuzil, com arma na mão, e posta treinamento deles atirando em garrafa na favela. Então, assim, é Então, assim, loucura. essas pessoas que se manifestam nesse tipo de situação, elas esquecem que esse menino, esse adolescente que infelizmente entrou pro crime e acabou sendo morto, ele já deve provavelmente ter tirado a vida de um pai de família. Ou com certeza. no futuro tiraria, entendeu? Então, assim, a pergunta do Arthur é importante por quê? Porque muitas vezes as pessoas, a sociedade quer tratar ali, jogar a polícia como se ela fosse errada por né, cara? conter a situação. Infelizmente, às vezes, para conter a situação, as coisas se agravam, né? Existe toda muitas mortes, mas É complicado. ossos do ofício. Sim, é complicado, mas isso daí eu penso dessa forma, né? Não sei vocês, mas uma criança que tá com um fuzil na mão, ela não tem que ser tratada como uma criança, sendo que ela tá querendo confrontar a segurança pública, às vezes, que nem você falou, pode tirar a vida de um pai de família, de um trabalhador, e nesse momento ela coage as pessoas como se fosse o tal. Hoje, o Mas depois que tem uma polícia ali que ativa, que age ali energeticamente, ela... Ai, direitos humanos. mas ela agiu. A polícia chegou... eu acho isso completamente... É porque hoje a questão do tráfico, das facções que tem crescido muito em Rondônia. Eles se alimentam da extrema pobreza, né? Então, ali, eles veem aquelas crianças crescendo em meio às comunidades. Aqui, mora melhor, e aí eles vão se aproveitando, porque a família não tem recurso, e aí eles vão fazendo essa criança crescer ali naquele meio, e acaba que ela se envolve realmente no crime, e muitas vezes não consegue sair, é difícil mesmo. É isso. A gente tá se caminhando pro final já deu nosso horário. Deixar uma última pergunta pro senhor. Qual conselho você daria para uma pessoa que ela quer seguir carreira militar? Conselho: estude, né? Primeiro queira bastante, saiba, né? Tenha certeza que é isso que você Tenha quer. certeza que é isso que você quer. Não é treinamento fofo, Estude, é ralado, meu né? amigo. E também mantenha a sua condição física, né? Porque tem alguns que conseguem ser aprovado na prova escrita e acaba que no teste No físico TAF. o sonho vai por água abaixo. Vai de ralo. Então, vai de ralo. Então, tem que conciliar, né? Tanto os estudos com
com a condição física e também À vontade. a própria condição psicológica também. Importante. Porque a que saúde ser preparado. mental é muito importante, inclusive para superar o curso de formação, né? Que ele vai ser tentado também, vai ser bastante exigido psicologicamente e às vezes chega no curso e acaba perdendo o curso por não ter essa condição psicológica. Então é isso que eu sugiro, que eu oriento, né? Para quem queira. Legal, bacana. Considerações finais, Gustavo? Tem alguma coisa pra falar? Algum aviso, algum recado? Cara, quero dizer que, como professor, isso aqui foi realmente uma aula, né, pra Opa. gente. Aprendi bastante. Obrigado, Coronel Lourenço. Sua presença aqui foi muito importante hoje pra gente. Acredito que as pessoas que estão assistindo no YouTube, no Instagram, também vão aprender muito, vão ver uma figura Esclareceu- diferente, né, do policial, da polícia militar, da corporação em si. Então, Esclareceu muitas dúvidas também da demais. corporação daqui de Porto Velho, de Rondônia, da segurança pública de Rondônia. Muitas coisas eu não sabia, não tinha E ciência. deixou mais claro ainda que a corporação do estado de Rondônia está preparada para qualquer eventualidade que venha acontecer. Então, assim, Estamos seguros, Samuel. estamos Isso é seguros. importante. Hoje, certeza. Porto Velho e Rondônia passa mais uma sensação de segurança Sim. quando você está na rua, quando você anda por aí, né? Sim. Então, assim, muito obrigado, Coronel Lourenço, pela sua participação aqui no podcast com a gente. Meus amigos também. O primeiro de 2026 e estamos prontos e preparados porque deve vir aí nesse E 2026. como diz nosso chefe, Trator tá ligado, O trator meu. tá ligado, é verdade. É isso só aí. um aviso, galera, sigam nas redes sociais do podcast, né? Acompanhem, a gente está sempre postando ali algumas coisas, algumas informações, vai aparecer para vocês na tela, tá bom? E é isso, galera, muito obrigada, Coronel. Você tem alguma coisa ainda pra... Bom, Considerações finais. Agradecer a todos vocês pela acolhida, pela recepção, né? E essa honra em participar do Pod Parla, o primeiro Pod Parla do ano. Né? Mandar um agradecimento especial ao deputado Marcelo Cruz pelo seu olhar para a segurança pública do Estado, né? Desde de vereador, seu primeiro mandato como deputado estadual, né? Seu segundo mandato agora em que exerceu a presidência da Assembleia, e realmente foi um divisor de águas em relação aos temas voltados para a segurança pública, que ele sempre acolheu de forma muito, muito séria para fazer seguir, para que ao final a gente realmente avançasse. Né? Então, esse agradecimento especial ao deputado, né? Desde enquanto comandante do 5º, que realmente ajudou ao 5º Batalhão, ajudou ao meu comando, e a oportunidade depois que eu tive em servir com ele lá na Assembleia Legislativa durante a sua presidência. Então, essa gratidão aí. É isso. É isso, Obrigado. pessoal. Muito obrigado, viu? Valeu. É isso. Mais um pra conta. Eu acho que foi melhor do que o outro.